Canal Despertar Conscientemente. Série A Magia do Amor Verdadeiro, Homem e Mulher Despertos. Episódio 3 O Alinhamento Masculino. A jornada do masculino é, antes de tudo, uma jornada de retorno ao eixo, ao centro, a vertical sagrada que conecta céu e terra. Este episódio é um chamado urgente ao homem. Não ao homem comum que habita a superfície da existência, mas ao homem profundo, eterno, real, aquele que carrega em si a centelha solar da criação. Vivemos tempos em que o masculino sagrado foi afastado de seu trono interior. O homem foi desviado, confundido, fragmentado, desconectado de sua essência vertical, perdeu-se nos excessos do mundo ou nos abismos da inércia. Vamos falar, neste episódio, sobre o realinhamento do homem com sua natureza divina, sobre a cura da sua identidade espiritual, sobre o resgate da sua força amorosa e consciente, sobre o seu papel como guardião, condutor e firmeza que sustenta a comunhão sagrada com a mulher desperta. Este é um episódio para quem deseja ver o retorno do rei, a desconexão com o eixo sagrado e a essência solar. O homem verdadeiro nasce da luz. Ele é, por essência, uma emanação da ordem. Representa o sol, não no sentido do ego que brilha por vaidade, mas no sentido da presença que irradia clareza, direção, estrutura e firmeza amorosa. Mas o que temos hoje são homens desconectados de seu sol interior. Homens sem direção, sem retidão, sem propósito. Homens consumidos pela pressa ou paralisados pela dúvida. Homens frágeis diante da vida, carentes de uma bússola espiritual. A essência solar se perde quando o homem se torna escravo do mundo exterior. Quando busca validação fora de si. Quando abandona a escuta de sua alma. Quando vive reativo, tentando ser aceito, agradar, provar algo. Ou então quando se fecha, endurece e se torna pedra. Quando o homem se desconecta do seu eixo, ele perde a presença. E quando perde a presença, ele não pode mais conduzir, não pode mais proteger, não pode mais amar com firmeza. A sociedade moderna promoveu a inversão dos polos. E, ao fazer isso, confundiu profundamente o lugar do homem e da mulher na dança sagrada da vida. O homem, por medo de ser visto como opressor, abdicou de sua autoridade espiritual. Confundiu autoridade com autoritarismo. Confundiu firmeza com violência. Confundiu condução com controle. E, em vez de se curar, recuou, tornou-se ausente, permissivo, passivo, ou então explodiu em raiva, tentando dominar pela força o que não consegue sustentar pela consciência. A mulher, por sua vez, foi obrigada a ocupar o espaço deixado por esse homem desconectado. Muitas se tornaram provedores, líderes, escudos e direção, mas, no fundo, ansiando pela presença masculina verdadeira que dá sustentação ao seu florescer. Essa inversão criou relações doentes, filhos confusos e famílias desestruturadas. Criou uma geração de homens sem espelhos, sem referências, sem iniciações. A restauração começa com a retomada do eixo, não pela dominação, mas pela reconexão com o propósito e com a essência solar que dá sentido à vida do homem. Muitos homens hoje vivem como escravos. Alguns são escravos emocionais, vivem para agradar, para serem aceitos, para fugir do abandono. Outros são escravos sexuais, presos ao desejo, ao vício, à busca insaciável por prazer, como se a mulher fosse um objeto de consumo e não uma alma sagrada a ser honrada. Outros ainda são escravos financeiros, vivem aprisionados pela ideia de que seu valor está no que produzem, no que compram, no que têm. Mas o homem desperto não é escravo. Ele é senhor de si. Ele conhece seus desejos, mas não é controlado por eles. Ele ama, mas não se anula. Ele provê, mas não se define por quanto ganha. Ele sabe que seu valor está em sua integridade, sua consciência e sua presença. Libertar-se dessas formas de escravidão é um ato de coragem. É necessário enfrentar os medos, os traumas, os condicionamentos herdados. É necessário descer às sombras e emergir com a espada da verdade nas mãos.
Quando o homem se desconecta do sagrado, sua força se desequilibra, ela se torna ou agressiva ou omissa. No primeiro caso, temos o homem dominador, autoritário, insensível. Ele agride com palavras, com ações, com silêncios. Ele controla, oprime, fere. Seu poder é um disfarce para sua fragilidade interior. No segundo caso, temos o homem omisso, inseguro, que evita conflito a todo custo. Ele se esconde, evita decisões, teme desagradar, ele se ausenta emocionalmente e espiritualmente. Está presente no corpo, mas ausente na alma. Ambas são distorções da força verdadeira. Ambas são expressões de um homem que não se reconhece mais. Ambas geram dor, desamor, relações frustradas. A força masculina real não fere e não foge. Ela sustenta. Ela protege. Ela conduz com respeito. Ela é presença que firma o chão e aponta o norte. Há um chamado vibrando no mundo espiritual. Um chamado para que os homens se levantem. Não como guerreiros de guerra, mas como guerreiros de luz. A Terra precisa de homens alinhados com Deus. Homens que saibam firmar sua presença sem sufocar o outro. Homens que saibam amar sem se perder. Homens que saibam proteger sem aprisionar. Homens que saibam conduzir com doçura e firmeza. A dignidade espiritual do homem começa no silêncio do coração. No momento em que ele ousa encarar quem se tornou. Quando ele para de fugir. Quando olha nos olhos de sua dor e diz: eu estou aqui. Quando pede perdão a si mesmo. Quando se reconcilia com sua história. Quando se reconecta com o Pai. A partir daí, tudo muda. A reconexão com a verdade, com a missão, com a retidão e com Deus. Um homem alinhado é um homem em missão. Ele não precisa que o mundo o aprove. Ele serve a algo maior. A retidão é sua bússola. A verdade é sua espada. A compaixão é seu escudo. E Deus é sua força. Ele sabe que não veio ao mundo apenas para trabalhar e morrer. Ele sabe que sua vida tem um propósito mais elevado. Ser pilar. Ser guia. Ser ponte. Ser sol. Quando o homem se reconecta com sua essência, ele se torna um presente para todos ao seu redor. Sua mulher floresce ao seu lado. Seus filhos têm chão. Sua casa se torna um templo. Um homem desalinhado pode se manifestar de muitas formas nas relações. É aquele que busca várias mulheres, mas não consegue sustentar nenhuma. É aquele que exige respeito, mas não se respeita. É aquele que fala de espiritualidade, mas age com arrogância. É aquele que parece forte, mas vive refém da validação feminina. É aquele que se diz parceiro, mas some quando a mulher precisa. É aquele que finge estar presente, mas está sempre distraído, e o efeito disso? Relações instáveis. Mulheres sobrecarregadas. Filhos inseguros. Corações feridos. E um vazio que nem o sexo, nem o dinheiro, nem o status conseguem preencher. Mas existe um outro caminho. Um caminho de retorno. Um caminho onde o homem não precisa mais fingir. Onde ele pode ser inteiro. Esse homem existe. Ele está despertando. Ele está escutando esse chamado. E quando ele se levanta, tudo ao redor se alinha. Esse homem é aquele que não teme sua sensibilidade, mas também não abdica de sua força. Ele chora, mas não se entrega. Ele sente, mas não se perde. Ele guia, mas também aprende. Ele é direção e é presença. Ele não busca dominar, mas inspirar. Não quer ser servido, mas servir. Esse é o homem que o mundo precisa. Esse é o homem que a mulher desperta reconhece. Esse é o homem que o sagrado espera. Este episódio é um convite. Um chamado ao homem que sente que algo está errado. Que sabe que pode ser mais. Que deseja voltar para casa. Voltar para dentro. Voltar para o eixo. Voltar para Deus. A força masculina não é o fim. Ela é o meio pelo qual a vida pode florescer com segurança, beleza e sentido.
O homem desperto é a muralha que protege o templo da mulher. É o guardião do amor verdadeiro. E que esse episódio tenha plantado essa semente no coração de cada homem que nos ouve, e no coração de cada mulher que deseja reconhecer esse homem, acolhê-lo e ser reconhecida por ele. No próximo episódio, mergulharemos no outro polo da vida. Episódio 4: O alinhamento feminino. Porque só com o masculino e o feminino despertos, alinhados e conscientes, é que o amor verdadeiro pode, enfim, manifestar sua magia no mundo. Nos vemos lá.